Romanos, do capítulo 2, do verso 1 ao verso 16. Eu vou ler, os irmãos acompanham. Romanos 2, de 1 a 16. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão, e todos os que com lei pecaram, mediante a lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu Evangelho. Meus irmãos, no passado, era muito comum que as pessoas fizessem publicamente as execuções das pessoas que eram condenadas. Traziam então, preparavam aquele palco no meio da praça, e ali então pegava ali a pessoa e botava a corda no pescoço e ali então executava. Ou então colocava a pessoa diante lá e aí com fuzil, fuzilavam as pessoas. Isso publicamente para quê? Para passar aquela ideia para a população, dizendo, não comete crime não, porque isso vai acontecer com você. O problema é que a maioria daquelas pessoas que aplaudiam, eles aplaudiam, aquilo era como se fosse um acontecimento, um show, e eles aplaudiam, que bom, ficamos livres assim. Mas a maioria desses que aplaudiam aquela execução, a maioria das vezes eles eram os próximos. Dos criminosos estavam ali, eles acabavam cometendo crimes e eles eram assassinados, eram julgados e condenados da mesma maneira. Um dos grandes problemas dos relacionamentos, de maneira geral, são os julgamentos. As pessoas, na sua maioria, elas são muito complacentes com os seus próprios erros. Elas fecham os seus olhos para não ver os seus erros, elas olham, os olhos arregalados, os olhos dos outros, conseguem perceber detalhes da infidelidade alheia, consegue saber detalhes do erro dos outros, mas da sua própria infidelidade e as suas falhas, ele age como as pessoas agem, como se não percebessem, ou não querem perceber. Os julgamentos são feitos de modo muito duro. A gente vê que as pessoas, na hora de condenar, elas gritam, elas xingam, apontam o dedo, ferem o acusado. No momento da ira se tornam brutais, irracionais, violentos. Mas a gente vê que passado aquele momento,
as pessoas percebem que não deveriam ter agido daquela maneira. Vocês lembram da multidão que gritou: crucifica Jesus? E depois que Jesus foi crucificado, eles saíram batendo no peito, dizendo: o que nós fizemos? Nós criticamos a demora dos julgamentos. É claro, é verdade que a justiça é lenta, mas a demora nos julgamentos, elas visam obter um relatório real das motivações para aquele crime, e assim conseguir um julgamento justo. Quando você chega num rio e aquelas águas estão toda bagunçada ali, passou gado, ou mexeu muito o fundo do rio, as águas turvas, elas não deixam ver o fundo do rio. Assim, a justiça, deixando a poeira baixar, então os julgamentos são feitos de maneira que se percebe que aquele que está sendo acusado nem sempre é o condenado de fato, nem sempre é o criminoso de fato. Passada a emoção, aí sim, você vê que o acusado nem sempre é o culpado, o criminoso pode ser outro. Essa perícope que nós estamos estudando, ela vai tratar a respeito de julgamentos. Julgamentos nem sempre são justos. Muitas vezes inocentes são condenados, muitas vezes culpados são absolvidos. Esse texto tem como objetivo nos ensinar o modo certo de julgar. E nós estamos falando do meio da igreja. Tá? Então, esse texto tem a ver com julgamentos na igreja. Em primeiro lugar, nós veremos, preste atenção, ninguém está habilitado a julgar o próximo. Nunca, em nenhuma situação particular, você tem o direito de julgar o teu próximo. Você pode ver a falha, você pode aconselhar o irmão, você pode induzir o irmão, mas você não está habilitado a julgar, você não é juiz. O texto diz: portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas. Ele não está dizendo a quem quer que seja. Ele está dizendo quem quer que seja. Não importa quem seja você, você é indesculpável quando você julga. No que julgas a outros, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenam. Meus irmãos, um ditado popular diz que o macaco se senta no rabo para falar do outro. Ô, bicho do rabo grande! Não vê que o rabo dele está enroladinho, está embaixo dele? O que ele está mostrando aqui é que os julgamentos são feitos mostrando o defeito dos outros, porém fechando os olhos para não ver os seus próprios erros, não julgam a si mesmos. Entre os seus ensinos, em Mateus 7, de 1 a 5, Jesus ele trata sobre esse tema. Ele diz: não julgueis para que não sejais julgados. Preste atenção. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas a trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens uma trave no teu? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Olha, com essa preocupação em mente, Tiago também disse: sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. O objetivo do julgamento é fazer justiça. O julgamento movido por raiva ou ira, se realizado no momento do crime ou da prática do pecado, ele será motivado pelo desejo de vingança. A vingança não é o alvo do julgamento, mas a correção, a recuperação, a mudança da vida do acusado, principalmente quando se trata de julgamento de um crente. Na igreja, que o alvo é tratar desse que está sendo acusado, também o alvo do nosso estudo. No Salmo 37, versículos 7 e 8, diz: descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira e abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal.
Meus irmãos, o crente deve ser motivado pelo amor que recebeu de Cristo em todas as áreas da sua vida, principalmente na hora de julgar o irmão que fez algo de errado e que pecou contra Deus. Só lembrando que quando esse texto começa, diz, portanto, ou seja, porque das coisas que eu acabei de tratar, e lá fala a respeito da impureza, de pecados sexuais, de pessoas que se envolvem homem com homem, mulher com mulher, e aí Paulo vem falando, porque normalmente nós apontamos o dedo para o homossexual, para aquela prostituta, para a mulher que trai o marido, para o homem que trai a mulher, e aí Paulo vai falando agora de nós, dizendo que somos indesculpáveis quando julgamos. Onde está na Bíblia que Deus nos deu o direito de julgar a prostituta, de julgar o homossexual, de julgar o desonesto ladrão? Não. Jesus disse, ide e pregai o Evangelho. Nós devemos pregar a salvação, quem vai julgar é Deus. Então veja, irmãos, o amor de Deus, ele foi revelado a nós, quando Cristo na cruz deu a sua vida. O inocente pagou pelo pecado de culpados, nós somos culpados. Se Cristo teve que morrer pelo seu Otílio, é porque o seu Otílio é pecador. Se morreu por mim, porque eu sou pecador. Se morreu pelo seu Hélio, é porque seu Hélio é pecador. Porque se nós não fôssemos culpados, não haveria necessidade de Cristo ter morrido por nós. Quando pessoalmente, eu estou falando do julgamento pessoal, o meu julgamento. Quando pessoalmente julgamos irmãos e até mesmo a ímpios, nós declaramos a sua condenação. Nós nos fazemos juízes, tomamos para nós a posição que pertence a Deus e nos esquecemos que nós também somos passíveis de condenação. É como a gente passa assim, aquela pessoa 3 vezes te condenando, você está julgando o lugar de Deus e você está julgando a pessoa. Para nos alertar sobre esse risco, Tiago disse, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos, porquanto aquele que diz, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, mas matas, venha a ser transgressor da lei. Será que alguém de vocês poderia levantar a mão dizendo que nunca quebrou o item da lei? Ninguém? Pois é, isso é a consciência que nós temos. Que nós, se a lei fosse aplicada sobre nós, todos nós teríamos que ser condenados. Quem quebrar a lei é condenado, independente de qual item da lei quebrou. Assim é descrito nas Escrituras. Como todos nós, de algum modo, nós pecamos, todos nós somos condenáveis. Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte. Como pecamos, todos nós deveríamos receber a pena capital, a morte. Nenhum homem ou mulher escaparia dessa condenação, somos todos culpados. Ouvimos falar muito sobre milícias, já ouviram falar? Milícias estão tomando conta aí de várias cidades. Elas são formadas, a princípio, na sua maioria, por policiais e homens de bem, que não toleram mais a bandidagem, os bandidos tomando conta, a malandragem. Aí esses homens se juntam, insatisfeitos com a injustiça oficial, e se fazem por si mesmos agentes de justiça. Fazendo justiça com as suas próprias mãos, eles se tornam justiceiros. Os justiceiros se tornam tão criminosos quanto os culpados que eles matam, fazendo a justiça com as próprias mãos. Assim acontece com um crente que julga o outro quando erra. Tornamos justiceiros quando nós tomamos o lugar de juízes e julgamos as pessoas por conta própria. Somos tão culpados quanto os pecadores que nós condenamos. Sendo assim, então, quem poderia julgar? Será que o texto estaria dizendo que criminosos e pecadores não deveriam ser punidos? Não é isso que o texto está afirmando. Entenda, antes de um julgamento, um juiz é proibido de falar a sua decisão sobre um caso. Ele não pode dizer fora do tribunal que ele vai condenar um ou vai absolver o outro, porque ele está fora do fórum competente para julgar. O juiz, quando se assenta na cadeira do magistrado, você já viram aquela roupa preta que coloca? No Supremo mesmo, gosta daquela roupona bonita, né? Aquilo lá, aquele pano, é o símbolo de que eles estão pegando a autoridade para julgar.
A autoridade lhe é atribuída baseado na lei. E é baseado na lei que ele julga, não no que acha. Por isso que ele tem que fazer a sua argumentação dizendo que ele está condenando baseado nesta lei e vai dar a pena baseado naquilo que a lei determina. Fora do tribunal, aquele juiz é uma pessoa comum e ele não tem o direito de julgar também, porque ele só teria direito de julgar no tribunal. Entenda a diferença. Nós estamos falando do julgamento particular. Eu, como pessoa, eu não sou apto a julgar. Mas se eu for o juiz, aí sim estaria apto. O juiz só pode julgar quando lhe for dada essa autoridade. Veja o que Paulo disse: quem quer que sejas. Ou seja, não importa quem tu és, ou a posição que ocupa na igreja. Fora do tribunal competente, você não é autorizado a fazer qualquer julgamento de qualquer irmão. Você pode exortar, corrigir, mas julgar não te é permitido. Lembra-se que nos ensina Mateus 18, 15 a 20, que diz em síntese que se teu irmão pecar contra ti, vá a ele. Se ele não te ouvir, vá com uma testemunha. Se mesmo assim ele não se corrigir, dize-o à igreja, tratando-se do colegiado competente para julgar. Se o conselho, no caso da Igreja Presbiteriana do Brasil, julgá-lo e ele não se corrigir, o texto diz: considera-o como gentio e publicano, e termina dizendo: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Aqui não está falando de reunião de oração, não. Normalmente os irmãos dizem assim: irmãos, tem 2 pessoas, mas a Bíblia diz que quando tiver 2 ou 3 reunidos, estarei no meio. Deus está falando aqui de julgamento. Onde estiver julgando um crente, onde a igreja estiver julgando, como um fórum competente para julgar, estiverem 2 ou 3 reunidos em nome de Deus para julgar, Deus estará no meio. O conselho se transforma num tribunal, com regras próprias de um tribunal para julgar os pecadores impenitentes. Quando um conselho se forma um tribunal, a pessoa ela tem o direito de se defender, ela pode trazer uma pessoa para defendê-lo, ela pode trazer testemunhas que provam a sua inocência, ou seja, é um tribunal. Há todo esse cuidado que a igreja tem para que a pessoa nunca seja julgada injustamente, ela sempre seja julgada justamente. Na igreja temos então esse fórum competente para julgar os membros da igreja. Sendo assim, nem pastor, nem presbítero, nem diácono, nem qualquer irmão, membro da igreja, estaria apto para julgar fora desse tribunal competente. E quem julga é indesculpável e vai sofrer as penalidades pelo seu julgamento. Deus assim o julgará. Mas, em segundo lugar, nós veremos que o julgamento, todo julgamento, exige misericórdia. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, diz o texto lá que estamos estudando, contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensa que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade, e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Uma vez um pastor colocou uma placa bem grande dizendo: venha resolver todos os seus problemas. Aí o juiz da cidade falou: mas que pastor prepotente. Eu vou lá então. Chegou e falou assim: eu estou com a causa aqui, tem uma fazenda muito grande, mas a pessoa que está à frente dos negócios, ela não teve autoridade, ela não teve competência, e aí meteu os pés pela mão, está devendo muito, e agora então vai ser tomada a fazenda dele. E agora o senhor resolve todos os problemas, então resolva esse problema para mim, porque eu vou ter que julgar. Aí o pastor falou para o juiz, falei: tudo bem. A questão é o seguinte: a fazenda é boa, ela é produtiva? É. A fazenda pode dar dinheiro e pagar a dívida? Pode, mas aquele homem não é competente. Então, o banco tem dinheiro, não tem? Então, o senhor vai determinar, então, que aquela fazenda não seja retirada. Que aquele homem, ele aceite que um administrador que vai tomar conta, que ele venha, então, e tome conta da fazenda, que aplique corretamente, o banco vai entrar com dinheiro para fazer o melhoramento da fazenda,
E assim então, vai se decidindo dessa maneira, você vai ver que vai dar certo. E assim fez. A fazenda era produtiva, colocou as terras todas para produzir, vendeu seus produtos, pagou todas as contas, o fazendeiro ficou com a fazenda, o banco recebeu o seu dinheiro e foi resolvido. Porque o objetivo não é tomar a fazenda, porque banco não cuida de fazenda, banco cuida de dinheiro. E era isso que era necessário. O julgamento, ele precisa ter misericórdia. Todo julgamento, que é para resolver o problema e não criar um. Já vimos que nenhum homem ou mulher estaria apto para julgar, seja ele quem quer que seja. Porém, o juiz imbuído da autoridade, não julgando segundo o próprio modo de pensar, mas dirigido por uma lei superior, ele julga os acusados. O objetivo do julgamento visa punir o culpado, o criminoso. Mas no caso de membro da igreja, o objetivo do julgamento não é punir, mas recuperar o culpado. É fazer com que ele retome o caminho de santidade e que ele se arrependa. O nosso julgamento já aconteceu lá na cruz. Jesus condenou os homens, Deus condenou o homem em Jesus. O seu objetivo no julgamento dos membros da igreja, quando pecam, sendo eles as pessoas por quem Cristo morreu e já pagou pelo pecado deles, não é condená-los de novo, porque eles já foram condenados em Jesus lá na cruz, mas recuperá-los e salvá-los da triste condição de pecado para a qual eles voltaram e que eles deveriam ter abandonado. Quando Deus julga, Ele o faz segundo a verdade, ou seja, de acordo com o seu coração puro, sem pender para lados, e o faz com o intuito de corrigir, induzindo a mudanças. O julgamento de Deus é cheio de misericórdia, e misericórdia é atuar na vida de um condenado que não merece nada, é libertá-lo dessa prisão e trazê-lo novamente, dando a ele nova oportunidade. O justiceiro, quando condena o próximo, ele despreza o fato de que Deus é que conduz ao arrependimento. Ao condenar, ele fecha as portas de mudança de vida. O objetivo de disciplinar um crente não é afastá-lo da igreja, é afastá-lo da comunhão com Deus, dos sacramentos, que é para aqueles que querem ser fiéis, para que ele veja que ele está perdendo, afastando-se da comunhão com Deus, abandone o pecado e volte à comunhão. Então, quando uma pessoa age como justiceiro, ela se esquece de que todos nós que agora cremos, que fazemos parte da igreja, todos nós fomos alvos da grande misericórdia de Deus. Todos merecíamos a condenação, mas Deus então abriu essa cadeia que nos prendia e nos libertou. Os norte-americanos, eles conhecem bem isso. A lei deles permite a pena de morte. E quando a pessoa é condenada, ela fica no corredor da morte durante bastante tempo, exatamente para que todas as provas possam vir à tona e ninguém seja condenado injustamente. Mas aí, na última hora, a única esperança que esse condenado tem é a misericórdia do governador, porque o governador pode ligar lá dizendo cancelado, e aí então as portas é abertas, ele sai com uma pessoa inocente, ele cancela a decisão do juiz. Se ele revogar a decisão, mesmo sabendo da sua culpa, não será porque reconheceu a sua inocência, mas porque resolveu dar uma nova oportunidade. A sua decisão será motivada única e absolutamente por misericórdia. Não é porque ele é bonzinho, não é porque ele merece a liberdade, mas é porque no caso, o governador, ele diz, esse homem pode mudar de vida. Todos nós fomos alvos da graça divina. Quando agimos como justiceiros, nós exigimos a condenação do pecador, nós nos esquecemos que somos alvos da graça de Deus e que fomos salvos porque fomos alvos da imensa graça divina. Ao condenar o próximo, nós desprezamos o fato de que Deus pode fazer a mesma transformação na vida do acusado. Toda punição deve causar tristeza em nós. Sabendo da nossa triste situação de miséria e de nossos pecados, Deus nos salvou. Ele sabia que em nós não havia nada de bom. A nossa natureza, estando caída, era rebelde e lutava contra aquele que podia nos salvar. Então Deus nos conduziu ao arrependimento. Já vimos que a fé foi um presente divino para que tivéssemos condição de tomar posse da salvação que Ele planejou e que Ele executou.
Tendo recebido a fé, nós fomos capacitados a dizer, eu creio. Cremos pela fé que Ele nos salvou. Agora estamos vendo que o arrependimento também é o reconhecimento das nossas atitudes, que foram erradas e ofensivas a Deus, é a capacidade de Deus que Ele nos dá para nos levantar e tomar de novo o caminho santo e agradável. E Deus é que nos deu, então, também o arrependimento. A salvação do homem depende de Deus do início ao fim. O arrependimento é um presente de Deus. Deus nos guia ao arrependimento para sermos salvos do mal que o pecado causa na nossa vida. Porque da ira de Deus, Deus já salvou quando Cristo morreu. Mas acontece que eu sou propenso ao pecado. E eu corro risco de cair. E Deus então me leva ao arrependimento para que eu, ainda estando vivendo aqui, eu perceba o mal, eu perceba a minha queda, eu perceba a malignidade do meu coração, e eu então abandone tudo isso e busque o Senhor. O arrependimento é o caminho para o abandono do erro e a retomada do caminho santo. Tendo reconhecido o mal provocado pelo pecado, o crente muda de direção, indo para Deus. O texto deixa claro que condenar o culpado é negar-lhe a possibilidade de mudança de vida, é dizer que ele está perdido, sem levar em conta que, assim como Deus fez conosco, nos guiando ao arrependimento, que esse arrependimento não pode ocorrer naquele que é o nosso acusado. O legalista faz isso, acusa, condena, pune severamente a pessoa acusada, só que na esperança de que a atenção seja direcionada para o culpado, para o acusado, e ele, como juiz pecador, fique livre de possíveis condenações. Por isso que Paulo diz, pensas que te livrará do juízo de Deus? Não vai, com certeza não vai. Aí ele afirma, ou despreza que a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento? Paulo não nos quer agindo como legalistas. Ele ensina primeiro que não estamos habilitados a fazer os julgamentos particulares. Segundo, que o julgamento, quando justo, deve ser feito lembrando que fomos alvos da misericórdia divina, mesmo o julgamento justo. E assim como tivemos uma nova oportunidade de mudança, também estejamos dispostos a oferecer essa oportunidade, crendo que assim como Deus nos levou ao arrependimento, também poderá levar o acusado. E assim ele poderá ter uma nova vida em Cristo, como aconteceu conosco. A igreja deve ser hospitaleira. A igreja é o hospital para tratamento das doenças da alma. No hospital entra todo tipo de doente, e lá são tratados. Na igreja também recebemos todo tipo de enfermidades da alma. E assim como estamos nela, assim como entramos nela doente, estamos sendo tratados, temos de receber os outros enfermos, não importa o estado que estejam. E assim como nós, eles vêm a ela na esperança de serem curados pelo Senhor. E por isso a igreja não é um tribunal, apesar de nela ter o tribunal competente, quando necessário. A igreja é o lugar de enfrentar os males da alma e tratá-los. É o lugar de paz e de restabelecer o equilíbrio e da pessoa ser amada. É o lugar da pessoa receber o abraço, o suporte necessário para continuar andando na companhia de pessoas que, como quem está chegando, um dia foi acolhida, foi respeitada e aprendeu o que é amar com o amor que recebeu. É por tudo isso que o julgamento, quando necessário, exige misericórdia. Você recebeu, ofereça também aos demais. Mas em terceiro lugar, veremos que o justiceiro, ele atrai a ira do juiz. Se você se faz justiceiro, você atrai a ira de Deus para você. O texto diz, mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade, obedecendo à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Meu irmão, como você tem julgado as pessoas que erram com você? Para e pense, preste atenção. Eu estou perguntando como você tem julgado as pessoas que erram contigo. Qual tem sido a tua reação?
Você tem sido paciente ou impaciente com quem tem errado com você? As pessoas, as respostas a essas perguntas, elas definirão como você quer ser tratado quando errar. Eu não digo se errar, mas eu digo quando errar, porque mais cedo ou mais tarde, todos nós erraremos. Na oração dominical, para despertar em nós a misericórdia, Jesus ele ensinou uma frase perturbadora. Ele diz: perdoa-nos perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. O modo do julgamento contra nós será o modo como julgamos e condenamos a quem nos ofende. Isso é sério, isso é duro, mas a gente tem que levar em consideração. O modo como julgamos, nós seremos julgados. Tiago, ele disse: falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Foi o que Paulo disse nesse texto. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumula contra ti mesmo ira para o dia da ira e revelação do justo juízo de Deus. Ele retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. E esse procedimento aqui é sobre o modo como você se fez juiz para a vida do próximo. Sabemos pela palavra de Deus que aqueles que, por quem Cristo deu a vida, a sua vida passaram a ter a entrada no céu garantida, pois Jesus na cruz levou sobre si todos os nossos pecados. Mas aqueles que não conhecem o amor de Deus, ou não foram alvos da sua misericórdia, agem com toda a dureza dos seus corações. E quando crentes agem como eles, são avisados do duro juízo de Deus contra os que agem desse modo. Deus marcou um dia para julgar todos os pecados dos homens. Desde o início da história, a humanidade está sendo preparada para esse dia. E diz a palavra de Deus que será um dia terrível. Todos serão expostos a todos os erros e acertos cometidos. E isso publicamente. Ninguém vai poder dizer: eu não tenho pecados, porque os pecados estarão lá, diante de todos. Há quem duvide do céu e inferno, há quem faça piadas sobre eles, mas um destes será o destino deles. Daniel 12, versículo 2, afirma que os mortos ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Escrevendo aos Tessalonicenses, Paulo disse: se de fato é justo para com Deus, que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus, estes sofrerão penalidades de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado. Está lá em 2 Tessalonicenses 1, 6 a 10. Nesse texto, Paulo fala sobre céu e inferno, sobre tribulação e angústia. Um ou outro será o destino de quem julga sem misericórdia. Quem rejeita a bondade de Deus e pisa em quem já se sente um lixo, pede para si a dureza divina quando vier para nos julgar. Paulo, ele fala da condenação primeiro do judeu e também do grego. Depois ele fala das honras e glórias, primeiro dos judeus e também do grego. Por que isso? Já falamos sobre isso no estudo anterior. Os judeus serão julgados primeiro porque eles conheceram a Deus primeiro. Os gentios só o conheceram depois da morte de Cristo e ressurreição. Os judeus crentes receberão glórias primeiro porque, ao encontrá-lo, o receberam como Senhor e Salvador. Este texto encerra assim: porque para com Deus não há acepção de pessoas. Deus ele não faz distinção entre homem e mulher, faz? Só faz no caso da questão de mulher pastora. Não há na Bíblia uma única mulher como sacerdotisa, por exemplo. Somente entre gentios dos templos pagãos é que mulheres eram feitas sacerdotisas. Quando igrejas ordenam mulheres como pastoras, elas não observam o princípio bíblico, mas copiam o comportamento destes que ofendem a Deus. Deus deu ao homem e à mulher responsabilidades diferentes, mas não exclui ninguém do serviço que presta a ele.
Só não, cada um tem a sua posição e todos podem trabalhar para Deus. O que está sendo dito aqui nesse texto é que Deus não faz acepção de pessoas no sentido de não julgar a ninguém pela origem da família. Se é homem ou mulher, se é rico ou pobre, se é branco ou negro, se é oriental ou ocidental, se é feio ou bonito, se é instruído ou tem doutorado. Deus ele não faz acepção de pessoas, ele julga a todos igualmente. Quem julga fazendo distinção entre este ou aquele, receberá a justa ira e a indignação de Deus. Mas em quarto lugar, irmãos, o texto ainda nos apresenta outra verdade. Diz que ninguém escapará do juízo de Deus. A continuação do texto aí de Romanos diz: assim, pois, todos os que pecaram sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante a lei, serão julgados. Porque os simples ouvintes da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser julgados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. E aí o texto ainda continua uma boa parte ainda. Há uma dúvida sobre a condenação de povos que vivem isolados, em tribos distantes, e que nunca conheceram o Evangelho. E aí, então, em se tratando da salvação, é possível que alguém seja salvo sem conhecer Jesus? Pensa nisso. Há outro caminho para o céu que não seja Jesus? Então, em se tratando da salvação, nós sabemos que o único modo de entrar no céu é tendo Jesus Cristo como Salvador. É ou não é o que a Bíblia nos ensina? Então, veja, ele é a única forma de acesso ao céu. Fora dele não há outro atalho e outro caminho. Tendo esse princípio em mente, a menos que Deus envie pessoas para pregar às pessoas, aquelas pessoas que não conheceram Cristo, eles não terão como ser salvos, pois só Jesus é o Salvador. Sabemos que as boas obras não salvam, e muito menos a ignorância. A falta de conhecimento não é modo de justificar ninguém. Se fosse, seria melhor que ninguém pregasse o Evangelho para eles, porque assim todos seriam salvos. A justificação só é possível com o sangue de Cristo. Então veja, se tem uma tribo que não conheceu Cristo, então é melhor que ninguém pregue Cristo para eles, que aí todos eles vão para o céu. Não é assim? Se fosse possível ser salvo sem Jesus, mas Deus mandou que pregar. Então, se não foi pregado o Evangelho e eles não conheceram Cristo, eles não tiveram a possibilidade da salvação. Mas se eles forem condenados, Deus seria injusto por condenar aquela tribo que não conheceu Jesus? Não. Esta é a questão desse texto. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei perecerão, e todos os que com lei pecaram, mediante a lei, serão julgados. Nós vimos no capítulo 1 que todos os homens são indesculpáveis, porque Deus se pode conhecer, porque o que de Deus se pode conhecer, lhes foi revelado. Deus se manifestou e, apesar disso, os homens decidiram não adorar. Nós vimos lá que os homens escolheram não adorar a Deus. Mas alguém diria, mas eles não conheceram a lei de Deus, todos são conhecedores da lei. Veja, a lei está gravada no coração de todos os homens. Paulo afirma que os gentios que agem de conformidade com a lei, não tendo lei, revelam a lei escrita nos seus corações. Você quer ver uma coisa? Você vê lá no jogo de futebol, tem um monte lá, ninguém é crente. E aí, as pessoas estão lá e o juiz vai lá e rouba a favor de um time. O que aquele time faz? Caladinho. Ele viu que aquele pênalti é falso, que a pessoa estava fora da área, mas aí o juiz foi lá e deu o pênalti. Ele fica caladinho, porque aí, mais à frente, aí vai o outro time, vai lá e acontece a mesma coisa. O que eles fazem? Ei, não pode não, porque isso aí foi... Não é? Então, o que eles estão fazendo? Eles estão mostrando que eles têm a justiça gravada nos seus corações, que não podem roubar. Mas quando o roubo lhes favorece, eles aí fecham os olhos. O outro exemplo é quando alguém é alvo da violência. Então a vítima fica irada, quer vingança. Mas se o agressor daquela vítima for o seu filho, o que você faz? Na maioria das vezes, pega o menino, esconde do flagrante, arruma um bom advogado para que ele não seja punido. Mas
Se fosse o contrário, você não faria de tudo para aprender? Mas a gente tem 2 pesos, 2 medidas. A lei está gravada no coração. Todo mundo sabe que o culpado deve ser punido. Por isso que Paulo afirmou, quando os gentios que não têm lei agem de acordo com a lei, eles são condenáveis por essa lei. Todos sabem o que é certo e o que é errado. Quando os gentios defendem o que é justo, eles confirmam que a lei é boa, é útil, que é necessária. Quando eles quebram a lei, mesmo sabendo que deveriam agir de modo diferente, eles se rebelam contra a lei que está no seu coração, mesmo sendo acusados por sua consciência. Serão condenados, pois, sabendo que deveriam agir corretamente, agem contrários às suas consciências e escolhendo fazer o contrário daquilo que é certo. Temos aqui um trecho que complica a posição defendida até agora. Diz, porque os simples ouvintes da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Então, alguém é justificado por causa da lei? No texto, Paulo já havia dito que os cumpridores da lei viverão por ela, levando-se em consideração que quem vive sob a lei não precisa temer a justiça, porque vive honestamente. Nesse texto ele diz que não basta ouvir a lei para ser justo, mas é preciso praticá-la. E aí afirma que aqueles que praticam a lei hão de ser justificados. Eu já afirmei aqui que a ignorância sobre a existência de Cristo não é motivo para que ignorantes sejam justificados e salvos. Agora o texto parece afirmar que a prática de preceitos da lei seria uma forma do pecador ser justificado. Será que Paulo ensina isso? O jovem rico foi a Jesus procurando uma forma de herdar a salvação. E ele quis se justificar no cumprimento da lei. Eu tenho cumprido todos eles. Mas ele foi embora triste, porque ele não conseguiu a salvação desse modo. Deus queria que ele cresça em Cristo e dependesse de Cristo e não em si mesmo. Lá em Romanos 3, 19 a 20, Paulo deixa claro: sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e que todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem um pleno conhecimento do pecado. Ninguém conseguirá cumprir a lei perfeitamente. Sempre quebrará um preceito da lei. Por isso é que Paulo afirma que a lei revela o pecado em nós. Tendo revelado o pecado e a merecida punição, então nos vimos necessitados, carentes de um Redentor. Só Ele pode mudar a nossa triste situação. Lá em Gálatas 2,16, nós lemos: sabemos, contudo, que o homem não é justificado por obra da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obra da lei ninguém será justificado. Então fica claro que Paulo, em nenhum momento ele está dizendo que qualquer pessoa, se cumprir a lei, ele vai para o céu porque cumpriu a lei. O pecador, consciente do seu pecado e da merecida punição pelo seu erro, e conhecedor da dura justiça divina, tendo recebido fé para crer em Cristo, deu a sua vida e, sendo guiado por Deus ao arrependimento, busca então a Cristo como Salvador, e a Ele entrega a sua vida, e obedecendo com todo o seu coração, não para conquistar a salvação pela obediência, mas grato por ter sido conquistado por Deus, por seu amor. No capítulo 1 de Romanos, já foi dito que o homem é indesculpável porque Deus se revelou. O homem será condenado porque ele se rebelou. E, portanto, a manifestação da ira de Deus é justa contra todos os povos e todos aqueles que não reconhecem Deus como Deus. Deus os julgará todos os homens num dia que escolheu determinado para esse julgamento. Jesus nunca autorizou quem quer que seja a julgar outros. Não deu a nenhum particular o direito de julgar. Cabe a nós aconselhar, corrigir, admoestar, mostrar o erro para que o pecador se corrija. E caso não se corrija, deve ser entregue e denunciado às autoridades para que estas, com a devida autoridade, julguem o acusado. Nesse estudo tratamos sobre o modo certo de julgar. Nós vimos que ninguém está habilitado a julgar o próximo. O julgamento exige misericórdia. O justiceiro atrai a ira do juiz e que ninguém escapará do justo do juízo de Deus. Meus irmãos, nós temos uma incumbência divina extraordinária que é pregar o Evangelho. O Evangelho não julga ou condena, mas prega que Cristo se condenou no nosso lugar.
Um dia todos seremos julgados, Deus nos julgará. Temos que propagar a boa nova de salvação, pregando contra o pecado sim, mas chamando pecadores ao arrependimento. Deus deixa o julgamento para aquele que pode julgar. Quanto ao que eu disse a respeito do julgamento daquelas tribos distantes, eu tinha colocado aqui, mas por algum motivo deve ser cortado e no corta e cola não veio para cá. Paulo ele diz o seguinte, que os gentios, eles estavam condenados. Acontece que Paulo, ele tinha pregado a metade já, uma parte já conhecia Cristo, e as pessoas que viviam na Espanha, para aquele lado de lá, não tinham conhecido o Evangelho ainda, não conhecia Cristo, mas ele diz que eles estavam indesculpáveis, ou seja, eles estavam condenados, porque eles não levavam em consideração a Deus, eles rejeitaram a Deus. Então, tudo isso que nós estamos falando mostra a dependência de Cristo, tudo mostra que nós vimos aqui a necessidade de nós sermos misericordiosos. Irmãos, muitas são as situações onde veremos pessoas que nós vamos querer julgar. Imagine aqui, se nós estivermos aqui preparados para o culto, e de repente chegar um homossexual trajado com a sua roupa de homossexual, um travesti, e sentar-se, como é que você vai tratá-lo? Você vai sentar do lado dele e dizer, Deus te ama? Normalmente o que acontece é que as pessoas criam um vácuo. Se chegar aqui uma pessoa sabidamente desonesta, um ladrão, dificilmente alguém vai chegar e dizer, olha, Cristo morreu por você. Mas é isso que o Evangelho manda fazer. Porque julgar, eles já vêm sendo julgados e eles sabem da condenação que pesa sobre eles. Então, que esse texto possa nos mostrar a necessidade que temos de sermos justos no julgamento, de sermos misericordiosos e que preguemos então a salvação, para que, como aconteceu conosco, que eles também sejam alvos da misericórdia, que Deus os leve ao arrependimento, que eles também sejam salvos assim como nós. Amém?